Bom dia, meu povo, louvado seja o nome de Jesus. Convido você nesta hora para estar em comunhão juntamente comigo, para nós fazermos uma oração ao nosso Deus, ao nosso Pai do céu, e suplicar dele a sua bondade, as suas bênçãos, a sua misericórdia para a nossa vida nesse dia chamado hoje. Bendito seja o nome de Jesus. E a nossa base bíblica de hoje está no livro do apóstolo Lucas, no capítulo de número 19, e o versículo número 39 e 40, que diz assim: Disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Glória a Jesus maravilhoso. Jesus, ele estava chegando em Jerusalém, e o título aqui chama a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E, glória a Deus, Jesus havia pedido aos seus discípulos para ir em um determinado lugar e trazer um jumentinho que estava ali. E quando trouxeram o jumentinho, Jesus montou sobre o jumentinho e ia cavalgando. Olha que coisa mais linda! E a multidão acompanhando e aplaudindo. Bendito Rei, que vem em nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Imagine o barulho de uma multidão. Jesus montado num jumentinho e eles aplaudindo, porque na verdade Jesus era o Filho de Deus. E aí os fariseus não ficavam nada satisfeitos com isso, porque a multidão dizia: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, exaltando Jesus como Rei. E então eles chegaram para Jesus e pediram: Manda teus discípulos se calar. Tava demais o alarido do povo. Aí Jesus disse: Se eles se calarem, as pedras vão clamar. Se eles ficarem calados, as pedras vão falar. Que coisa mais linda, irmãos. Glória a Deus maravilhoso. Quem pode fazer calar a boca de alguém? Isso se chama a liberdade de expressão, que é o que nós estamos vendo hoje, essa guerra entre os governos aí, querendo fazer leis para proibir a liberdade de expressão, que está na Constituição da lei do país. Imagina se os discípulos ficassem tímidos, com medo dos judeus, com medo dos sacerdotes, com medo do chefe da nação ali. Você já viu uma multidão em uma festa ficar calada, haver silêncio? O povo fala, o povo conversa, o povo aplaude, o povo grita, o povo pula. É desse jeito. O que está acontecendo no nosso Brasil? Vocês vê as histórias, o que está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro. Aonde ele chega, a multidão é grande. O povo aplaude, o povo grita, o povo se alegra, porque ele fez um ótimo governo nessa nação. E ele vai voltar, irmãos, você vai ver, Deus vai dar vitória para ele. Ele, muito embora tenha sido condenado pelo o Supremo Tribunal Federal, mas ele não foi condenado pela justiça do país, não. Foi governado por esses dogados que se metem de autoridade. Deus está fazendo justiça, vai fazer justiça nesse Brasil. Você vai ver, Bolsonaro vai voltar. E ele vai ganhar as eleições para a glória de Deus.
porque ele tem uma unção especial na vida dele. Ele é um servo de Deus, irmãos. O Bolsonaro é um ungido de Deus, é um escolhido de Deus. Ele tem um bom coração. Ele sempre abraçou as pessoas humildes, os pobres. Ele sempre quis ficar envolvido com as pessoas comuns. Muito embora cercado de seguranças para não sofrer outra facada, né? Mas a facada maior estão dando nele nessa prisão domiciliar, nessa condenação fajuta. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão. A nossa liberdade da nossa alma, ninguém impede. Podem massacrar nosso corpo, podem nos botar numa prisão, podem nos algemar da forma que quiserem, mas não podem tirar o Espírito Santo, não podem tirar a nossa voz, não podem tirar o que está dentro do nosso coração. A presença desse Deus glorioso, o Divino Espírito Santo que opera na nossa vida, que fala, que nos orienta, que nos aconselha, que nos mostra o caminho verdadeiro que devemos andar. Aquele que é obediente, que cumpre os mandamentos do Senhor e anda nas doutrinas da palavra de Deus, ele tem vitória, irmão. Ele não é derrotado, não. Ele não é condenado assim, de qualquer maneira, não. O servo de Deus é livre. Aqui a nossa lei, a nossa Constituição é única. A Bíblia Sagrada. Leia a palavra de Deus. Examine as Escrituras. Porque nelas está contido o plano da nossa vida neste mundo. A nossa posição de servo, de filhos, de termos liberdade, direito de ir e vir, direito de sorrir, direito de sonhar, direito de executar os nossos sonhos, porque Deus nos dá força. E nós vamos continuar nessa peleja, nessa batalha, para sermos mais que vencedores por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu te convido nesta hora, levante seus pensamentos, sua fé ao nosso Deus e vamos estar orando juntamente comigo nesta hora, meu irmão querido, meu irmão amado. Louvado seja o nome de Jesus. Conta para Jesus o que você quer, o que você precisa, o que você deseja. E creia, tão somente creia. Crer e confiar. Não é crer e duvidar, não, irmãos. Jesus fala que ele foi encontrar com os discípulos uma certa feita de madrugada, andando sobre as águas. E os discípulos se apavoraram pensando que era um fantasma. Aí Jesus falou, não tenhas medo, não temais, sou eu. Aí Pedro, muito ousado, disse, Senhor, se for tu, manda que eu vá encontrar contigo andando sobre as águas. Jesus disse, vem. Ele saltou do barco e foi andando sobre as águas, mas no meio do período ele teve medo, ele temeu. Veio do coração dele maus pensamentos. Será que eu estou mesmo andando sobre as águas, não estou dormindo, não estou sonhando? Aí ele começou a ir para o fundo da água. Aí Jesus chegou perto dele, pegou pela mão e disse, não temas, homem de pouca fé. E aí chegaram os dois até o barco, Pedro andando sobre as águas. E assim, irmão, nós temos que andar por cima dos obstáculos, das perseguições, fechar os ouvidos para as conversações e seguir nossa meta, nosso caminho, porque nós vamos dar conta diante de Deus do nosso compromisso que Ele determinou para que possamos executar nessa terra. Isso é uma verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Não deixe as pedras clamar do seu lado, não. Mas vá em frente você mesmo, seja vencedor. Glória a Deus. E tenha o amparo de Deus, das bênçãos deles todos os dias em sua vida, tá bom? Glória a Deus maravilhoso. Amém? Adoremos ao nosso Deus nesta hora. Glorifiquemos ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Te glorificamos, amado Deus e Pai. Te exaltamos nesta hora. Esse meu irmão, esse meu querido amigo que está vendo e ouvindo esse vídeo nesta hora,
Alcança ele, Senhor, com a alegria do céu, com a alegria do Espírito Santo, com a alegria do teu amor derramado no seu coração. Abençoa, Senhor, a sua vida, seus negócios, sua família. E nos dá muita paz, muita alegria nesse dia chamado hoje, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus querido, nossa família, nossos irmãos, nossos amigos. Abençoa o nosso Brasil. Abençoa, Deus querido, esta nação. Louvado seja o nome de Jesus. Assim te agradecemos por tudo, pelo teu favor, pelas tuas bênçãos derramadas em nossas vidas. Abençoa este nosso dia, nossa noite e o novo amanhecer na tua doce presença. Deus maravilhoso e santo, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, te adoramos e te damos graças por tudo, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém.